Essa compreensão da vida, ela requer a visão da ação. O que é ação? O que são as nossas ações? Tudo na vida, lá você encontra a presença da ação. A ação, ela está presente em tudo. Não há vida sem ação acontecendo. Falar é uma ação, escutar é uma ação. Correr, comer, tudo é ação. Movimento interno de um sentimento em expressão é a presença da ação. A palavra emoção, né, implica a presença de um sentir se movendo. Tudo é ação. O pensamento em você é uma ação. Nós precisamos descobrir a verdade sobre a ação, porque ela está determinando a vida para você. Ou você tem a realidade da vida, ou você tem a particular vida, como em geral a grande maioria está vivendo. A história humana nos mostra o ser humano se movendo nessa particular vida de cada um de nós. Essa vida particular, a minha vida, de um lado, e a sua vida do outro lado, isso é basicamente a particular vida do eu, a vida da pessoa. Então, a vida que nós conhecemos, nesse contexto humano, é a vida da pessoa. É a vida particular de alguém. E é isso que nós aqui discutimos com você, estudamos com você, investigamos com você. Nós temos a vida acontecendo e temos a particular vida da pessoa, onde temos presente esse movimento de ação que se sustenta exatamente no modelo do pensamento. É a presença do pensamento que está direcionando você a dizer o que você diz, a fazer o que você faz, a sentir o que você sente, a interagir com o outro desta ou daquela forma. Essa relação na ação, com base no pensamento, é o que a gente chama de vida. Nós conhecemos a vida, o mistério da vida e a beleza do ser humano nesse mistério da vida. O despertar dessa visão, a clareza sobre isso, é o surgimento de algo novo, que é a presença do ser humano no mistério da vida. Não mais desta vida particular, autocentrada, egocêntrica, isolacionista do eu, do ego, da pessoa. Você entende o outro? Essa é a pergunta. Ele te entende? Como seres humanos, nós nos entendemos? Por que não? Porque se você não se entende, você não entende o outro. Quando você está ansioso, sua relação com ele ou ela não é com base na ansiedade? Sim ou não? É muito claro isso. Quando você está com raiva, sua relação com ele ou ela não é com essa base? Quando está preocupado,
E quando está confuso, não é assim? Olhe para a sua cabeça. Há clareza, há, do verbo haver, há clareza, há lucidez, há verdade no seu modo de sentir sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida, no seu modo de pensar sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida. Existe clareza? As nossas relações, que são relações entre pessoas, são relações assim, onde ações estão acontecendo. Essas ações elas não conhecem a liberdade. Elas não são ações livres, são ações escravas do modelo psicológico desta pessoa, que eu sou. Aqui a pergunta é: o que é essa pessoa que eu sou? O que é esse pensamento que é desta ordem, confuso, desorientado? Se isso não for resolvido, não conheceremos a vida nesse mistério onde o ser humano, em sua liberdade, tem uma relação com o mundo à sua volta e uma qualidade de ação diferente. Nós conhecemos esta ação do pensamento, esta ação que nasce desta desordem, desta confusão. Mas há uma outra ação que permanece desconhecida. Em alguns momentos na sua vida, essa ação aparece como que um raio surgindo no céu escuro da sua existência, da sua vida pessoal. Sabe quando um raio corta o céu antes do céu mudar por completo, porque a chuva vai cair, depois o céu vai limpar por completo? Ele está escuro, mas um raio surge e corta como um relâmpago o céu. Vai cair uma quantidade enorme de águas e o céu vai limpar. Na nossa vida, a gente tem momentos também assim, onde a gente percebe uma espécie de luz surgindo de luminosidade cortando de ponta a ponta essa escuridão densa, pesada dessa existência da pessoa. É quando uma ação livre do ego em você acontece. Uma coisa que eu já toquei nisso em outras falas. Você vem caminhando por uma rua e você se depara com uma criança no colo. Ela está no colo da sua mãe. Isso pode ter acontecido com você. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás e eu uso isso como exemplo nas falas, porque... E aquela criança no colo da sua mãe, você provavelmente acredita ser a mãe dela. Pode ser uma outra senhora com aquela criança no colo. Mas aquela criança, naquele momento, olha para você e você cruza com a criança. Seus olhares se cruzam, o seu e o da criança. E a criança sorri. Ela desperta em você um sorriso. Há momentos em sua vida que uma qualidade de ação, sem interesse, sem busca de alguma coisa, sem expectativa, sem futuro e sem passado, uma qualidade de ação surge de uma forma inesperada, como essa luz cortando esse céu escuro da existência desse eu, desse mim, dessa pessoa. Então a criança sorri e um sorriso surge em você. Fim da história. Não tem história. Não tem futuro. Não tem passado. Mas é um instante onde não há uma pessoa
O eu não está. Há uma qualidade de ação na sua vida assim. Ela ocorre durante a vida muitas e muitas vezes, mas você nem se dá conta da preciosidade de momentos como esses, que lhe remetem a esse seu natural estado de ser, de puro ser, em linha com a vida, onde a ação não está nascendo do pensamento, onde não está nascendo desse fundo que é o passado, que é a memória. Vocês sabem o que nós estamos fazendo juntos aqui? Eu vou lhe dizer. Nós estamos aqui investigando a possibilidade de ter um encontro com a realidade da vida e do mistério que ela representa, para uma ação livre desse modelo de ser alguém que nós carregamos, onde só há escuridão no céu. E às vezes invasões fortuitas e que mal percebemos, de momentos de tanta luz que surge, mas que corta toda essa escuridão por alguns instantes, e depois isso é desprezado, porque o céu parece que escurece de novo. Nós estamos levando nossas vidas assim. É a vida da pessoa. A sua ação é para ganhar dinheiro e trocar de carro. Uma casa bonita, um carro bonito, uma mulher bonita, uma família bonita. Mas psicologicamente, o seu céu continua escuro. Porque todas as nossas ações são ações centradas no eu, centradas no ego, nesse auto-interesse. Ações que nascem desse fundo que é a presença do pensamento. Se a sua ação nasce de uma intenção para um resultado particular para si mesmo, essa ação visa o futuro. Essa ação é a ação centrada no auto-interesse. Isso não traz essa leveza, essa alegria. Isso não traz essa luz. Não é a luz desse céu. A vida da pessoa carrega o pensamento da pessoa, a ação da pessoa, esse futuro para a pessoa. A pessoa vive assim e morre assim. Não há riqueza, não há singularidade, não há naturalidade, não há graça, não há beleza na pessoa, em sua vida, em seu movimento, nesta ação, onde as relações são relações sempre de negociações para se ganhar coisas. Para quê, afinal? Para a felicidade? Não. Para o amor? Também não. Para a paz? Também não. Mas essa é a vida que nós conhecemos. Nesta relação que nós conhecemos. Nesta qualidade de ação conhecida de todos nós. E nesse modelo do pensamento presente. Esse é o pensamento do alcançar, do obter, do realizar. Para mim, o convite real ao mistério da vida, a uma relação real com ela, é algo que está além disso.
Eu vejo você aqui, você com 20, 25, 30, 40. Olhe para as pessoas com 60, 80, 90. Elas realizaram tudo, mas elas envelheceram agora sem essa beleza, sem essa graça, sem essa liberdade, sem esse mistério, sem essa ciência da vida. E já estão prestes a deixar o que elas chamam de vida. E elas não vão poder controlar isso. Não há quem possa controlar isso. Essa presença da realidade é a visão que nasce desse aprender sobre nós mesmos. Aprender a verdade sobre esse mim é aprender sobre o autoconhecimento. Se a vida por 60, 70, 80 anos foi uma vida sem a importância do autoconhecimento, sem a valorização de uma visão real da vida, livre do eu, livre do ego, livre da pessoa e do seu modelo de movimento, de repetição, de programação, de continuidade. O que isso significou? O que isso significa? Um absurdo. Um absurdo. Uma estúpida vida. Ou uma estúpida continuidade de sobrevivência que nós chamamos de vida. A vida do eu. É nela que está presente a ação egocêntrica. É nela que está presente o modelo do pensamento que gira sempre em torno da pessoa e do que ela precisa para ser feliz? Não, para se preencher. Para o amor? Não, mas para desfrutar de prazer sensual, emocional, afetivo, sexual ou de alguma outra forma. Isso é a vida. É uma exclamação e interrogação ao mesmo tempo. Isso é a vida. Quando se encontra o olhar da vida, do mistério, nos olhos dessa criança da beleza, da graça, da verdade, surge algo novo, fora do que se conhece. Essa é a presença da realidade divina. Não há qualquer sentido essa vida se a vida que você conhece é essa particular vida da pessoa. A não ser que esse encontro ocorra. Se deparar com os olhos desta existência, desta realidade, desta verdade suprema, é ter um encontro com Deus. A vida é real quando Deus se revela. Se ele continua oculto, se ele não tem o espaço que é dele, se ele não encontra esse espaço dele aí, em seu coração, o espaço é dele, repare. Você está particularizando o coração para si mesmo, tomando posse dele. Se Deus não encontra o espaço dele aí, nesse coração, que é dele, não ocorre esse encontro com esse olhar. Será possível a vida onde esta ação que não nasce mais do pensamento e, portanto, não nasce mais
desse auto-interesse egocêntrico? Será possível essa ação surgir dentro dessa história humana? Você não será o primeiro, nem será o último a compreender diretamente o que é a ação livre do pensamento, livre da ideia. A ação que se revela quando a vida assume esse espaço, a vida real, a presença da vida assume esse espaço em sua mente, em seu coração. Então você não será o primeiro, nem será o último ser humano para viver isso, para viver a ação do amor, a ação da liberdade, a ação livre do eu, a ação livre do ego. Agora há pouco eu disse, você envelhece, mas envelhece sem beleza, envelhece sem graça. Você não encanta. A sua velhice, ela não traz luz para os olhos de quem te vê, de quem te enxerga. O sábio envelhece como aquela criança no colo do divino. Se você cruzar com ele, tendo olhos, você irá ver, irá reconhecer a realidade do seu próprio ser. Ao cruzar com ele, no colo do divino, no colo do sagrado, você irá reconhecer você mesmo ali, você mesmo. Então o sábio envelhece como uma criança. Carrega essa qualidade de ação, de relação e de pensamento livre desse autocentramento do eu. Estamos juntos nisso? Ou está difícil demais? Ou a realidade se revela assim na sua vida? Ou você, depois dos seus 70, 80 anos, você tem uma conta bancária legal, um carro legal, uma casa legal, mas continua pobre. Porque você não carrega essa graça, essa verdade e essa real beleza de ser. Porque você não conhece a verdade. Você não se entregou a ela, não se rendeu a ela, não assumiu a realidade do que ela representa. Não desistiu de si mesmo. Não desistiu do eu. Assim nós temos a ação que nasce do pensamento. Todos nós sabemos já muito sobre isso. Aliás, a gente está engolfado nisso, submersos nisso, afogados, completamente afogados nisso, morrendo literalmente nisso. Não só fisicamente, mas psicologicamente e internamente. Pobres, infelizes e miseráveis. Então nós temos essa qualidade de ação e temos a ação livre. E temos a liberdade desse mistério divino, desta graça divina, desta ciência de Deus. A pergunta é como encontrar Deus? A resposta é: desista do eu. Desista dessa história. Isso não é real. Você está num sonho, numa imaginação. Essa é a condição do ser humano.
Eles usam a expressão Matrix. Eu não sei bem o que isso significa, porque talvez isso não represente absolutamente nada, seja mais uma crença. Seria muito mais claro dizer: olha, sua vida é caótica, é desordeira, é infeliz, é miserável, mesmo cercado de conforto e bens materiais e tudo de bonito do qual você se cercou. Um jardim bonito, uma casa bonita, uma mulher bonita, um carro bonito, um homem bonito, tudo bonito. Só que você é a coisa mais feia em tudo isso, porque você não é real, está iludido, está em um sonho que você não se deu conta ainda, que você chama de sonho, mas é um pesadelo a vida da pessoa, porque ela não é real. O que lhe aproxima dessa visão, clareza, compreensão, desta verdadeira relação com o mistério, que é a vida, desta verdadeira ação, que é a ação desta inteligência, presença, amor, desta profunda compreensão do lugar real que tem o pensamento, é a presença da meditação. O cérebro, a mente e o coração, em seu estado natural, livre do movimento do pensamento, como nós conhecemos, livre da mente como nós conhecemos, da qualidade de ação autocentrada no próprio ego. Essa mente, esse cérebro e esse coração, em seu natural estado, é meditação. Quando você vem e pergunta o que é meditação, alguns identificam meditação com algo como uma prática para alguém fazer, para alguém realizar. Não há alguém quando o seu divino estado de ser, que é meditação, floresce. A presença da meditação é exatamente a ausência do meditador. Aqui, durante essa fala, se você acompanhou essa fala, está acompanhando essa fala, sem interferir psicologicamente com ela, a nível de concordância ou discordância, de aceitação ou rejeição, de aprovação ou desaprovação. Se é só o escutar, o acompanhar, a sua mente se aquietou, o seu cérebro silenciou, um espaço novo está presente e uma percepção além do pensamento está aí. Isso é meditação. A meditação, ela tem esse aspecto, o aspecto prático, não é da prática da meditação, de alguém meditando, mas é esse aspecto prático de observar suas reações sem dar a elas qualquer espaço de identidade. Você apenas escuta, observa, não interfere com isso. Enquanto alguém diz algo ou enquanto um pensamento surge na sua cabeça. Então a presença da meditação tem esse primeiro aspecto simples, prático, e o segundo aspecto é o seu próprio estado natural de mente livre do passado e também do futuro. Você vem a mim e diz, é interessante, quando estamos aqui parece que o tempo foi embora. Sim, porque o tempo está no pensamento. Não existe tal coisa como o tempo. A grande revelação desse ser, que é a ciência divina, que é a ciência de Deus, é que não existe tempo. E que a realidade que você é essa realidade atemporal,
Você, em seu natural estado de ser, está fora do tempo. E, pasmem, está fora do espaço. Você também não tem corpo. O corpo é uma ideia que surge. Sem a ideia, você não tem aquilo. Na realidade, na existência, tudo surge a partir da ideia. Surgiu o pensamento, aquilo surgiu. Aqui todos escutam essa fala, não é verdade? Todos estão escutando. Todos têm orelhas. Não, não, você não tinha. Eu falei, todos têm, aí você diz, eu acho que eu tenho. Um pensamento surge e você começa a acreditar que tem. Antes, sem o pensamento, aquilo não está lá. Sua cabeça não está aí, suas mãos, seus braços, suas orelhas, os tímpanos. Só o escutar. Só o que está aqui. Essa ideia de alguém aí é um conceito, é uma imaginação criada pelo pensamento. O pensamento está dizendo que você está aí assentado. Agora eu falei assentado, agora você se deu conta que o corpo está assentado. Até então você não tinha corpo, muito menos assentado aí, nem orelhas, nem tímpanos. Isso é o sonho, percebem? A meditação é você em seu estado natural, fora do corpo, fora da mente, fora do mundo. Quando não temos mais a ação que nasce do pensamento, também não existe mais o resultado. Não existe nada mais para se obter, para se enriquecer. Sua real riqueza é simplesmente ser o que você nasceu para ser. Aliás, o que você nunca deixou de ser é que você está esquecido. Meu trabalho aqui é ajudá-lo a se lembrar disso. Que você já é o que você é. Nenhuma quantidade de coisas vai mudar isso. Nem para mais, nem para menos. Mas se você continuar preso ao modelo do pensamento, ficará sempre no menos, acreditando ser uma pessoa. Inclusive, a velha crença de ser uma pessoa que alcançou o sucesso e que tem que sustentar o sucesso, ou que um dia tem que alcançar o sucesso e todo tipo de coisa. Então, o que é meditação? A meditação é isso, é assumir a verdade daquilo que está aqui. Quando o sentido do eu, do ego, desta pessoa, não está mais. Não sei até que ponto isso faz algum sentido para você, mas, de qualquer forma, valeu pela oportunidade de lhe dizer essas coisas, mas quanto a você confiar nisso ou não, tomar ciência disso ou não, isso é com você. De qualquer forma, valeu. Vamos ficar por aqui. E o que é o eu? O que é o ego? É aquele ou aquilo aqui que quer intervir, que quer interferir, que quer traduzir, interpretar essa imagem, que é o passado. Quando isso acontece, o que estou fazendo? Estou absorvendo esse momento presente, esse momento novo com o meu passado.